Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal É Interessante. Eu me chamo Marcílio Fontinelli e hoje nós vamos descobrir nesse vídeo as 7 maravilhas do mundo moderno. Eu já fiz um vídeo aí, o último vídeo do nosso canal, sobre as 7 maravilhas do mundo antigo. Esse vídeo na verdade é uma continuação dessas maravilhas, né? Como eu falei para vocês, tem várias maravilhas aí, tem a maravilha do mundo moderno, tem a maravilha do mundo antigo, tem as maravilhas naturais, né? E hoje nós vamos especificar principalmente essas 7 maravilhas modernas. Porém, antes de mais nada, eu peço a você, deixe o seu like aí, se inscreva no nosso canal, ative as notificações aí para que você possa me ajudar ao canal crescer, né? E assim eu posso trazer mais conteúdos desse tipo, tá certo? Então, antes de mais nada, vamos para a nossa vinheta e solta ela aí. Então vamos aí para o nosso primeiro tópico, que é o Coliseu de Roma. O Coliseu, também conhecido como Anfiteatro Flaviano, é uma das maiores construções do Império Romano e abrigava cerca de 50 mil pessoas e foi construído por volta de 70 d.C. Esse monumento arquitetônico serviu de palcos para batalhas sangrentas entre gladiadores e animais selvagens. Como vocês viram aí, o Coliseu de Roma ele foi feito aí nos anos 70 d.C., né? Ele tinha como objetivo travar essas batalhas sangrentas entre gladiadores e animais, né? E o mais, posso falar assim, um ponto mais histórico que eu posso dizer do Coliseu, além dessas lutas, foi a conhecida perseguição aos cristãos, né? No tempo do imperador Nero, que ele pegava os cristãos, né? Que até então eram chamados inimigos da lei, ali eram foragidos da lei, eram como se fossem criminosos, e eles colocavam esses cristãos na arena para lutar ou contra feras, né? Ou para serem destruídos ali tudo, né? Inclusive Nero, quando ele ouvia, né, os cristãos sendo torturados e sendo mortos, ele tocava uma harpa, ficava tocando harpa, né, ali. Para ele dizia que os gritos, né, dos cristãos, os gritos daqueles que estavam morrendo era como se fosse música para os ouvidos dele, né? Então, de certo modo, o Coliseu hoje é um monumento histórico não somente para a história moderna, mas também para os cristãos, né? Que lá foi derramado muito sangue de cristãos. Então daí também se tornou um ponto turístico para os cristãos também, tá certo? Então esse é um detalhe aí do Coliseu de Roma, que talvez poucas pessoas conheciam, ou talvez você não conhecia, por exemplo, e agora você está conhecendo, tá bom? A segunda maravilha do mundo moderno é o Chichén Itzá, no México. Chichén Itzá é uma cidade arqueológica localizada na província mexicana de Yucatán. A cidade maia é composta pelo Templo de Xacmol, a Pirâmide de Kukulcán, o Campo de Jogos dos Prisioneiros e a Praça das Mil Colunas, formando um sítio arqueológico. Bom, gente, como vocês viram aí, Chichén Itzá era uma cidade arqueológica aí, dos maias, né? E nessa cidade, né, eu não posso falar assim, tinha a pirâmide Kukulcán, que tinha esse nome, né? Tinha uma praça das 1000 colunas, tinha um campo de jogos para os prisioneiros, né? Então era um local muito, um patrimônio, posso falar assim, da humanidade. Inclusive foi considerado pela Unesco Patrimônio da Humanidade, exatamente devido ter essas coisas, né?
nessas riquezas arqueológicas aí, né? Interessante, um detalhe que eu quero falar para vocês é que nesses jogos, né, que eu falei para vocês aí, para prisioneiros, eram jogos sangrentos, viu? Não pense que eram jogos assim amistosos, não. Tem alguns relatos de que muitos desses jogos aí, quem perdia morria, tá entendendo? É como se fosse um futebol, posso falar assim, só que diferente. O time que perdia praticamente morria, o outro time tinha que matar. Então era esses jogos sangrentos, não pense que eram jogos amistosos, né? Então era uma cultura diferente, é uma cultura que poucas coisas se sabem no sentido histórico dessas culturas, principalmente das maias, incas, né? Inclusive uma dessas culturas a gente vai ver ainda nessas maravilhas também, que é a cultura inca. Então é muito interessante a gente saber esses detalhes, né? Também outra coisa que deixa a gente intrigante é que como eles conseguiram fazer esculturas grandiosíssimas, né? Para um tempo tão em que faltava tantas coisas, né? Posso falar assim, no tempo que não tinha guindaste, como é que eles levantavam essas pedras, né? Grandiosas? No tempo que não tinha carro para levar aquelas pedras, né? Como é que ele levava uma pedra de um local tão grande para outro, né? Tão distante para outro. Então isso é uma coisa muito interessante. Então essa é a cidade maia de Chichén. A terceira maravilha do mundo moderno é o Machu Picchu. Machu Picchu é um monumento inca construído no Peru por volta do século XV. Esse local só foi descoberto em 1911. É considerado um dos locais mais misteriosos da América Latina, e alguns estudiosos apontam que ele foi finalizado no século XV. Como você viu aí, como a gente viu, o Machu Picchu ele ficou escondido por muitos anos. Era considerada a cidade perdida dos Incas. Por quê? Nos manuscritos, né, dos povos incas, alguns manuscritos, eles relatam que existiam duas cidades. O Eldorado, né, dos incas, que eram lá chamada Cidade de Ouro, que era rodeada de riquezas, né, do imperador inca, que fugiu quando os colonizadores espanhóis chegaram, né? Inclusive isso é um detalhe muito importante, porque quando os colonizadores chegaram nesses locais, eles estavam completamente vazios, né? Como se tivesse saído em fuga, né? Como se esse povo tivesse saído em fuga mesmo. E outro desse local que estavam desenhados era o Machu Picchu, que era chamado local sagrado dos Incas, né? Porém, ele ficou escondido muitos anos mesmo. Mas em 1911, no começo do século XX, uma pessoa achou ele por acaso. Tipo, ele estava andando nas montanhas ali do Peru e do nada ele encontrou umas construções, um grupo arqueológico, né? E nessas escavações ali, descobriram que era o Machu Picchu, né? Interessante, se você pode ver nas fotos também, eles achavam esse local sagrado também porque na montanha se formava como se fosse um rosto olhando para o céu, entendeu? Como se fosse um homem olhando para o céu, né? Então por isso que eles também diziam que era uma cidade espiritual para eles, uma cidade sagrada, tá certo? Interessante também que muitas pessoas, por terem encontrado Machu Picchu, acreditam mesmo que existe um Eldorado dos Incas. Então tem alguns aí caçadores de tesouros aí que estão à procura do Eldorado, né? Se encontraram o Machu Picchu que estava escrito, então o Eldorado deve estar em algum canto. Uma cidade totalmente de ouro, como eu falei para vocês, tá certo? Então, será que foi encontrar essa cidade? Vamos ver aí, né, nos próximos capítulos, né, disso aí. Se encontrar vai ser uma riqueza muito grande, tanto para quem achou, né, como também para a história, também para a arqueologia, tá certo? Deve esconder muitos segredos aí dos Incas, tá certo? A quarta maravilha do mundo moderno
é o Cristo Redentor, o nosso Cristo Redentor. Finalizado em 1931, situa-se a 709 metros acima do nível do mar, mede 38 metros de altura, 28 metros de largura e possui um peso de 1.145 toneladas, tornando-se a terceira maior estátua de Cristo no mundo. Como a gente viu aí, o Cristo Redentor é um dos maiores símbolos do cristianismo do mundo e também do nosso país, do Brasil. Pelo fato de ele se encontrar de braços abertos, assim como todo brasileiro é acolhedor, acolhe com todo carinho as pessoas que vêm também. Porém, gente, um detalhe que ninguém sabia é que a igreja ela não queria que fizesse essa imagem naquele tempo, achava que não era conveniente fazer essa imagem, Porém, ela foi feita aí, para nossa alegria, Ela foi terminada em 1931 e tem um projeto, algumas pessoas tem um relato, de que ela foi construída na França. Depois ela foi remodelada aqui e foi feito, tá certo? Ela é feita de pedra sabão, Ela tem aí em torno de 700 metros, 709 metros e ela é um dos símbolos do cristianismo mais visitado no mundo, Claro, tem vários símbolos aí do cristianismo, porém o cristianismo é um dos maiores, tá certo? A quinta maravilha do mundo moderno são as muralhas da China. A Muralha da China foi construída com o intuito de proteger o Império Chinês dos ataques de inimigos. Erguida por volta de 220 a.C., possui cerca de 20 mil quilômetros, com trechos podendo chegar a 8 metros de altura e 4 metros de largura. Como a gente percebeu aí, a Muralha da China tinha como intuito principal proteger a China dos seus inimigos. Ela tinha 20 mil quilômetros de extensão, e ela começou com uma dinastia, porém ela atravessou várias dinastias até ser completamente concluída. Deve ser uma obra muito bonita, até para a época também arquitetonicamente muito inovadora, porque 20 km de extensão, 20 mil km de extensão é muita coisa. Então, esse é um dos pontos mais belos da Muralha da China e faz com que muitas pessoas visitem, ainda hoje, certo? A sexta maravilha do mundo moderno são as ruínas de Petra. As ruínas de Petra situam-se na Jordânia, no Oriente Médio, e compreende um conjunto arqueológico de uma cidade escavada em rocha. Bom, gente, como a gente viu aí, a cidade de Petra é uma cidade jordaniana, posso falar assim, arqueológica. Ela foi feita para ser um centro comercial ali, e tinha também a questão das águas que passavam por ela. Só que o mais interessante desse centro arqueológico é que ela foi esculpida na pedra, inclusive ela também é considerada, ela é chamada também a Cidade Rosa, pelo fato da coloração das pedras, daquela região ali e na onde foi feito esse centro ali, E outro fato interessante e importante é que ela só foi descoberta por mundo ocidental em 1812, por um suíço chamado Johann Ludwig. Ele relatou, nos livros dele, que ele falava sobre esse local, Petra, ele dizia que era um local tão velho quanto o tempo, ou seja, era muito antigo já para aquela época, e hoje está só as ruínas mesmo. Então, e também ela foi considerada por uma revista famosa, como um dos 28 locais no mundo para que você veja antes de morrer, você conheça antes de morrer. Então,
Tá aí uma boa dica aí para quem tiver como, né, visitar aí a cidade arqueológica de Petra, na Jordânia, tá certo? A sétima maravilha do mundo é o Taj Mahal, na Índia. O Taj Mahal é um mausoléu que foi construído a mando do imperador Shah Jahan para abrigar os restos mortais de sua esposa Banu Begum. Bom, gente, como vocês viram, o Taj Mahal é um mausoléu, né, para uma das esposas do imperador Shah Jahan, né? Ele construiu esse mausoléu porque ele queria muito, ele gostava muito da sua esposa, de uma de suas esposas, né? Ela infelizmente morreu aí num trágico ocorrido, né? Porque ela ia dar luz ao 14º filho dele, porém ela acabou falecendo ali, tendo complicações, e acabou falecendo no parto, né? O interessante, gente, é que ele colocou muitas joias semi-preciosas, e a cúpula ela foi feita a fios de ouro, né? Tem alguns traços de fio de ouro. Outro detalhe também é que foram chamados 20 mil homens para construir esse monumento, né? E foi datado do século 17, em 1600, nos meados de 1653, 1630, tá certo? Outro ponto interessante também é que ele pretendia fazer outro Taj Mahal do outro lado do rio, né? Porém, antes de ele construir, né, antes de as construções serem feitas ali, ele foi morto pelo filho dele, esse imperador. Não se sabe o porquê, aí teria que detalhar mais um pouquinho, tá certo? Mas essa é a história do Taj Mahal, que é também considerado uma das maiores provas de amor do mundo, né? Uma pessoa construiu uma obra daquela, onde sua esposa, que a pessoa gostava mesmo, tá certo? Então, gente, esses foram as 7 maravilhas do mundo moderno, né? Eu peço para vocês, se gostaram, né, deixa o seu like aí, se inscreva no canal para nos dar uma força, porque isso nos ajuda bastante, tá certo? Então, compartilhe aí para as pessoas que não sabiam. Eu acredito que você também aprendeu muito, como eu aprendi, né? Muitas dessas coisas também eu não sabia, ou sabia superficialmente, e agora eu estou tendo um conhecimento maior também. Então, compartilhe para a pessoa que você acha que vai gostar também dessa história também, e se inscreva no nosso canal, né? Isso fortalece bastante o meu trabalho, para que eu possa trazer mais vídeos desse tipo, tá certo? E até o próximo vídeo. Valeu!